Opa, opa, meus amigos e amigas, calabresos e calabresas, como vocês estão? Uma pequena pausa para esse batom maravilhoso, com esse lápis em volta. Sou revendedora, comprem de mim. Inclusive, se os amigos da minha irmã de Guarapari estiverem me assistindo, um beijão. Vou mexer muito no cabelo hoje. E procurem ela para comprar coisas de mim também, que eu vendo muita coisa barata e com brindes exclusivos. Minha gente, vamos ao que interessa. Comecei a trabalhar numa farmácia. Vou contar pra vocês. Ignorem a roupinha de casa mesmo. Mas eu preciso contar pra vocês que já enrolei muito. Comecei a trabalhar na farmácia logo após eu fazer uma entrevista numa clínica de dentista. E esse caso eu contei pra vocês, só que o final do vídeo ficou bem ruinzinho o áudio. Mas entrei numa farmácia e antes eu trabalhava numa outra farmácia, que era uma farmácia de rede. Aí tinha algumas diferenças, né? Ganhava uns 1.600 mais ou menos como operador de caixa, e você subia de cargo, virava balconista, ganhava melhor, né? Assim, uns 1.800. Aí, minha gente, para começar, né? Eu entrei em contato com a moça. É uma empresa familiar, eles têm 3 lojas, 3 farmácias, bem perto uma da outra. Aí eu mandei mensagem pra moça e falei: oi, tudo bem? Eu sou a Thalita, você é fulana, eu queria enviar meu currículo e tal. Aí quando ela visualizou, ela só respondeu: pode sim. Eu fiquei assim: nossa, mas tá bom, pode estar ocupada, qualquer coisa assim. Depois ela conversou comigo direitinho, então eu deduzi que ela realmente estava ocupada, ela tinha ganhado o neném há pouco tempo. Mas aí, enfim, detalhes. Comecei e o salário era 1.500, muito pouco para o cargo de balconista. E com os descontos voltava 1.400 e pouco, né? E tinha algumas comissões que ganhava se vendesse algumas coisas. Aí, gente, aconteceu muita coisa. Comecei a trabalhar, era de 9 às 7, de segunda a sexta. No sábado, era um sábado de manhã, de 7 a meio-dia, e um de tarde, meio-dia às 8, 2 às 8, alguma coisa assim. Eu não sei porque eu não cheguei a ficar nem um sábado. Aí, era sempre assim, né? De segunda a sexta e no sábado revezava. Aí eu comecei logo de cara, um lugar muito apertado, a loja que eu estava, né? Um lugar muito apertado, meio sujo, tinha uns lugares assim que tinha depósito, uma coisa bem assim, amadora mesmo, né? Assim, então fiquei meio mal acostumado com onde eu trabalhava, que era o melhorzinho, farmácia de rede. Mas aí entrei, né? Porque eu queria um serviço de balconista e eu pensei que seria melhor, né? Pensei que lá poderia sentar e tal, até que pode, mas não é muito comum. Aí o meu, tipo assim, e lá também não tem faxineira nem nada. Então a gente tem que fazer tudo. Você tem que lavar banheiro, tem que varrer, passar pano, fazer tudo. E serviço assim que você faz tudo é um saco. Eu não tenho importância de fazer isso. Mas tem que ter uma qualidade de trabalho pelo menos mínima, sabe? Pelo menos mínima. E isso é uma coisa que ali não tinha muito, sabe? Bom, eu fiquei com meu pé doendo e eu odeio com todas as minhas forças serviço que tem que ficar em pé. Porque dependendo do calçado que você tá, dói muito o pé e de toda forma você fica com o pé doendo, com a coluna doendo de tanto ficar em pé. Sempre é ruim se você tem que ficar sentada demais ou em pé demais, né? Só que quando você tá sentada, geralmente você pode levantar. Quando você tá em pé, geralmente você não pode sentar. Então, fora que lá tem umas coisinhas meio erradas, que eles vendem sem receita os medicamentos para as pessoas, assim, amigos e tal. É errado, eu fiquei em choque, eu fiquei assim, nossa. Aí tem um motoboy meio doido que eu não simpatizei. Sabe quando a pessoa vira e te chama pra qualquer coisa, ela vira e fala assim: ô,
Ou, sendo que, tipo assim, eu tava olhando na direção dele, ele fez isso comigo, cara, chato. Depois eu vi ele na rua e eu simplesmente ignorei depois que eu saí de lá. Ele me chamou, ô menino, ô menino. Ignorei. Bom, minha gente, mas eu fiquei 4 dias nesse serviço. Eu comecei, né? Vamos falar do almoço. São 2 horas de almoço que eu esqueci de mencionar. Só que eu saía 11 da manhã pra almoçar. Eu entrava 9 horas e 11 horas da manhã eu saía pra tirar almoço. Aí a pessoa pergunta: ai, mas você se importa e tal? Eu falo: não, não tem problema não. É claro que tem problema, né, meu querido? É claro que tem problema. Depois eu voltava 1 hora da tarde, tirava as minhas 2 horas de almoço, dava umas 4, 5 horas, comia o café e ficava direto até 7 horas. Era uma loucura, porque aí tinha que ficar em pé, né? De vez em quando eu sentava um pouquinho assim, só que parece que não gostavam muito, porque eu ficava numa loja, depois na outra, toda a vida assim. Empresa familiar é desse jeito, né? Teve uma vez que eu tinha. Eu ia sentar, aí a minha colega, as colegas ali, tudo gente boa, gente fina, mas o serviço não dava. Aí a minha colega foi e falou: olha, se não senta agora não, que se o chefe chegar e ele tiver sentado, ele vai comentar alguma coisa aí. Ai, quando foi juntando as coisas, sabe? E eu fui alimentando essa vontade de sair. Ele vai achar ruim porque eu tô sentada, jura? Manda ele pra pastar. E, gente, vocês não sabem do melhor. A mulher dele, quando foi fazer entrevista comigo, eu tinha perguntado ela, foi por ligação, né? Eu tinha perguntado ela se tinha geladeira, micro-ondas para poder levar o almoço, não precisar ir em casa para poder comer, porque é muito quente, embora tenha 2 horas de almoço, é cansativo. Ainda mais que eu ficava com os meus pés doendo, sabe? E ela falou: tem sim, tem geladeira, tem micro-ondas, tem. Eu cheguei lá, não tinha raio nenhum. Tinha só a geladeira mesmo, porque era coisa básica. Não tinha micro-ondas nenhum, fiquei com a raiva. Aí eu fui e perguntei à menina pra saber se na outra loja tinha. Aí ela: ai, meu sonho que tivesse micro-ondas. E falaram pra mim que tinha micro-ondas. Que raiva, velho, que raiva. Já começou com o pé esquerdo no serviço. Aí, tava contando pra ela, né, na entrevista, sobre quando eu trabalhava na outra farmácia, que, né, tipo assim, o motivo de eu ter saído e tal, foram vários motivos, mas a minha avó tinha acabado de falecer, então também era muita pressão, enfim. Aí, tava falando com ela, né, falei com ela que eu cumpri aviso prévio direitinho, porque é chato deixar a empresa na mão. Ela pegou e falou: ai, que bom que você pensa assim, porque a maioria dos funcionários não pensa assim. E eu fiquei lá 4 dias. Mas aí, sacanagem a pessoa fazer isso comigo. Gente, chegou um belo dia que eu caí e ralei o joelho, porque eu tava indo almoçar. Primeiramente, eu tava indo almoçar porque não tinha micro-ondas lá pra eu levar minha comida. E no primeiro dia eu fui crente que tinha micro-ondas, gente. Levei minha comida e eu tive que dar meia volta na hora do almoço pra poder comer em casa. Comer em casa. Aí, até me perdi. O auge foi do dia que eu fui em casa pra almoçar, porque lá não tem micro-ondas, né? Fui em casa pra almoçar. Aí, eu, de tanto ficar em pé, com os meus pés doendo, eu torci o meu pé e ralei o joelho. Ralei o joelho por causa do tipo de chão ali. Às vezes uma batidinha que você dá, rala o joelho. E ficou feio. Ficou feio. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. No fim. No fim do vídeo eu coloco. Eu coloco aqui uma imagem, alguma coisa assim. Mas aí eu ralei feio. Aí eu fui, mandei mensagem pro dono, né? E ele simplesmente cagou pra mim. Eu falei: oi, fulano, tudo bem? Eu caí na hora que eu tava indo pro almoço. Eu queria saber se eu posso ir com uma saia. Inclusive, essa saia foi a que eu fui. Porque tá doendo, tá ardendo, né, e tal. Então, eu queria saber se eu podia ir com uma saia e tal. Ele: não, tranquilo, pode sim. Nem perguntou como é que eu tava.
não perguntou se tava doendo, não desejou melhoras. Tudo bem até aí, tudo bem. Aí eu fui, né, ficar lá com minhas pernas doendo, meu pé doendo. Mas aí, nesse dia, por sorte, nesse dia a gente ia receber. Aí eu ia ver se ele ia pagar direitinho, porque me disseram que a carteira eles iam assinar só daqui 30 dias, né? Pra saber se a pessoa ia querer ficar mesmo. Mas eu tinha intenção de ficar. No início eu tinha, né? Mas eu tava preocupada se ia pagar direitinho, proporcional INSS, proporcional férias, 13º, que a pessoa tem direito, né? Eu não sou mais besta igual era antigamente. Aí ele foi me pagar. Ele pegou o contra-cheque de uma outra funcionária, pegou o salário líquido. Você sabe o que é salário líquido? É salário com desconto do INSS, tudo, direito, tudo, sabe? E dividiu pela quantidade de dias que eu trabalhei e me pagou. Ou seja, me pagou errado, me pagou como se ele tivesse pago meu INSS, as férias, 13º, tudo. Ele me deu só o salário e, e foi muito pouco, gente. Nossa, foi. Caramba! Agora eu não vou lembrar. Mas foi bem pouquinho. Foi tipo assim, por esses 4 dias que eu trabalhei: segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Peraí, agora eu tô meio travada. Ah, enfim, eu só sei que saiu bem baratinho o meu dia. Não sei, uma média entre. Foi assim, uns R$ 40 o dia, eu acho, né? Porque tem que pagar proporcional. Foi muito pouco mesmo. Aí, no dia seguinte, eu já falei que eu tava passando mal. Eu tava, tipo assim, meio resfriada mesmo, meio com o corpo dolorido, que eu tava resfriada. E o meu joelho tava doendo bastante. Aí eu fui e falei: ah, eu não vou hoje porque eu tô passando mal e tal. Tô com meu joelho doendo e tô meio resfriada e pá. E o cara nem pra me desejar melhoras. Nem pra me desejar melhoras, minha gente. Nem isso. Vocês têm noção. Só mandou ok. Falei que não ia, só mandou ok. Que raiva que eu fiquei. Bom, aí depois eu falei que não ia mais. Resumidamente é isso. Eu falei que não ia mais, falei que achei outro emprego e pá. E que não ia mais. Simples. E lá era bem coisa, tá, gente? Tinha. Pra poder pegar água numa outra loja, você tinha que descer, assim, numa parte assim, que parecia um hospital abandonado. Juro, porque era tudo assim, empoeirado, sujo, tinha lagartixa, barata morta. Na parte de baixo, não é junto com os medicamentos, não. Mas uma nojeira. Eu saí correndo, preferi ficar com sede. Porque lá tem o filtro, né? Um filtro meio tampado e tudo empoeirado por volta também. Eu fiquei morrendo de medo de pegar a doença quando tomei água lá. Morrendo de medo. Aí eu fiquei assim, gente, como é que esse povo gosta de trabalhar aqui? Como que esse povo gosta? E fora isso, também não vendi nada pra ganhar comissão. Então, larguei mesmo. Depois eu entrei numa empresa bem melhor. Porque, na verdade, era mentira quando eu falei que tinha conseguido outro emprego, né? Era mentira. Mas logo depois eu consegui mesmo. Então, vou contar pra vocês depois o próximo emprego que eu tô. É em mercado, mas não é tão ruim. Aí eu vou contar direitinho pra vocês. E aí se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam compras comigo. Calabrisas. Gente, eu esqueci de um detalhe muito importante que eu esqueci de falar. Vou falar rapidinho pra vocês, mas é um detalhe muito importante. Tem
uma loja que supostamente eu ia ficar nessa loja e tem um funcionário dessa loja que ele é mais antigo de casa e ele vai na frente das outras funcionárias tudo para poder fazer venda, pega comissão tudo para ele, porque ele vende mais e tal. E tipo assim, ninguém fala nada abertamente com o patrão para poder resolver essa situação. Por ele fazer muita venda e ser homem assim e tal, tipo, de tudo de forma errada, ele nem limpeza faz. Tipo, as meninas, os outros funcionários que tem, limpa banheiro, limpa tudo, e ele não faz limpeza de nada na loja. Então, além de ele ficar avançando na frente dos clientes, o cliente tá lá na rua, ele chega na rua, na calçada, para poder atender cliente, para pegar a venda, ganhar comissão na frente de todos os outros funcionários. Além disso, desse fator, ele ainda não limpa nada e o tempo que os outros funcionários estão fazendo limpeza, ele tá vendendo e ganhando comissão. Isso foi uma coisa que me desanimou bastante também, porque se ele pode ficar sem fazer limpeza, eu também posso, qualquer um pode. Não é certo, muito injusto. Então, só mais um motivo para eu sair, só mais um motivo para não gostar de estar naquele ambiente. E ele fica, tipo assim, montando em cima, passa na sua frente para poder fazer venda. E desse jeito fica até difícil de você sair daquela timidez, né? Deixar de ser acanhada e começar a atender também. Começar a, assim, atender, apanhar costume de achar onde que tá cada medicamento, então foi complicado. E aquele motoboy escroto ainda fez um comentário de mim falando tipo assim, eu achei essa menina fraquinha, acho que ela não vai ficar aqui não, sendo que eu tinha experiência de 1 ano em farmácia, experiência de balcão. Então eu conheço, eu entendo de medicamento, só que ali o pessoal não tava dando muita liberdade para eu atender, para eu me expressar, e além disso eu tinha minha timidez também, o que atrapalhava. Então não era o lugar para mim, era uma coisa que não era para acontecer.